Olá você, uma boa tarde, dando continuidade aqui ao nosso programa Show da Tarde. Nós vamos conversar agora com a Adriele Eloá. Ela é terapeuta sistêmica e consteladora familiar. E ela trouxe aqui abordando um assunto muito bacana que fica aqui com a gente, que até eu tô curiosa aqui, a doença como o caminho para a cura. Vamos ouvir agora a Adriele, e esse é um assunto para nós, para nossa casa, para nossa família, para o nosso eu. Uma boa tarde, Adriele. Boa tarde, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Que legal. Mais uma vez você vem aqui, Adriele, falando de um assunto muito bacana, porque em tempos aí de vários conflitos, principalmente familiares, doenças, geralmente assim a gente vê bastante gente doente, que às vezes eu acredito que não é nem corpo, é cabeça. Mas eu quero que você conte aqui um pouquinho para nós a doença como caminho para a cura. Quero que você aborde esse assunto aí, porque eu tô curiosa aí para saber desse assunto, então conta para nós aí um pouquinho mais. É ótimo que você já trouxe uma introdução para o assunto, porque tem tudo a ver, sim, com o adoecimento, as questões da cabeça que você trouxe. Exato. E os conflitos familiares. Porque as pessoas costumam acreditar que a doença é o problema. Mas, na verdade, a doença, ela veio para te trazer uma mensagem, para dizer que existe um problema e este problema resultou na doença. Porque toda doença é um conflito emocional infantil que não foi resolvido. Então, toda doença começou com uma dor emocional que você, lá na sua infância, não soube lidar. Por que você não soube lidar? Porque você, como criança, compreende o mundo de uma forma diferente. Então, você passou por uma situação muito dolorosa e você guardou aquilo dentro de você. E aquilo ficou guardado porque você não sabia o que fazer com aquilo. E os adultos à sua volta, por vezes, estavam lidando com as questões deles e também não perceberam o sofrimento daquela criança. Então, aquela criança, para sobreviver, ela escondeu essa dor. Foi colocando camadas e camadas de proteção e isso foi afetando, porque a doença ela passa por 3 estágios. Então, lá na fase adulta, pode ser que explodiu o 3º estágio e a doença apareceu. Eu não tenho dúvida que quando chega na fase adulta, porque daí é a correria, é a família, é o trabalho, é o trânsito. Olha quanta briga de trânsito. Então, assim, eu vejo que muitas coisas realmente que é na vida adulta que ela explode. Agora, me conta uma coisa, Adriele. Como é que nós vamos conseguir abordar um amigo nosso para dizer para ele que ele precisa de uma terapeuta? Uma terapeuta que realmente possa instruir ele nessa vida adulta, que muitas vezes eu vejo que ele desconhece que ele está com o problema. Como você acha que a gente deve desenvolver isso para conseguir chegar nesse assunto? É uma pergunta interessante e antes de eu responder ela, eu quero fazer um parênteses, porque você trouxe algo, de novo, muito importante para esse assunto. Por que explode na fase adulta? Porque o conflito está dentro de você, só que você não acessa. Então, por exemplo, lá na tua infância, você passou por situações onde o seu lar era muito violento, por exemplo. Seus pais viviam brigando, era muita gritaria, muita briga, muito castigo com você também. Você guarda isso. Só que a tua dor real, a sua doença real é emocional. Na fase adulta, você vai passar por situações chamadas de gatilhos emocionais. Então, são situações que vai fazer você sentir aquilo que você sentiu lá na infância, e isso vai fazer o seu corpo funcionar de forma diferente. Por quê? O sistema límbico é a parte do cérebro onde ele gerencia os seus hormônios, mas também é a parte do cérebro que está armazenado as suas emoções lá da infância. Ou seja, o funcionamento do seu corpo está direcionado com aquilo que você tem de emoção armazenada. Olha só, está tudo ali guardadinho. Exatamente. E a doença vem para te avisar, olha para aquilo que está guardado, porque aquele é o real problema. Eu estou aqui tentando te avisar. Agora, respondendo a sua pergunta, como abordar um amigo, um parente a respeito disso? Primeiro de tudo, não aborda. Porque se aquela pessoa não está encontrando um problema, se aquela pessoa ela escolheu conviver com a doença, se você tentar auxiliar ela sem que ela queira, ela vai transferir o problema dela para você. Olha. Então, aguarde. Ela veio conversar com você, ela está desabafando, ela está trazendo que está querendo buscar uma solução.
aí você oriente ela a procurar por um profissional de qualidade, oriente ela a se manter firme, porque às vezes pode ser um processo desafiador, mas o importante é que ela dê o passo para procurar a solução. Caso contrário, o problema deixa de ser dela e passa a ser seu. Olha, é a primeira vez que eu ouço dessa forma tão real. Eu acredito assim que tenha pessoas que elas precisem realmente de ajuda e não conseguem enxergar. Então, na verdade, a gente tem que torcer para essa pessoa cair na real e procurar ajuda e procurar realmente melhorar. Na verdade, às vezes demora, né, Adriele? Eu vejo que demora muito para as pessoas conseguirem realmente, e a causa está ali no começo. É no comecinho que tudo acontece. Aqui no off a gente estava conversando um pouquinho antes de entrar no ao vivo, e a Adriele falou que não quer dizer que o quanto eu me dei bem com a minha mãe, não é verdade? Que de repente eu não tenho algum problema guardado dentro do eu nosso, não é verdade? Então são coisinhas que começam lá atrás, mas que se a gente realmente trabalhar, dá certo. Perfeito. É isso mesmo, porque quando a gente fala em conflito emocional infantil não resolvido, as pessoas pensam, não, mas eu não tive nada, a minha relação com os meus pais foram ótimas. Mas os traumas, eles não são só daquelas situações de agressão, de abuso. O trauma, ele pode vir em algo muito mais significativo. Por exemplo, você pode ter tido uma relação ótima com a sua mãe, mas você viu a sua mãe sofrendo no casamento com o seu pai. Então, ela tinha dificuldade para lidar com as coisas da casa, porque ela estava em estado depressivo, talvez. Aí, você vendo ela sofrer, ela não tendo condições de gerenciar alguma coisa dentro da casa, você assume esses cuidados dela. Ou seja, você, criança, começou a cuidar da sua mãe, quando, na verdade, a sua mãe precisaria cuidar de você. E isso deixa um vazio dentro de você. Porque imagina uma criança ver a mãe sofrendo. O que essa criança não está sentindo? Alguém está ajudando ela a lidar com essas dores? Não. Muito pelo contrário. A criança está ajudando o adulto a lidar. E isso é um trauma. E você pode olhar para sua mãe e ver ela como uma guerreira, como uma mulher batalhadora que fez de tudo por vocês. Mas, na verdade, ela não olhou para você quando era criança e você precisava de um acolhimento. Olha só, é tudo, na verdade, aí um círculo, então a gente tem que trabalhar bem desde o começo, né? Formou uma família, Adriele, a gente já tem que estar ali cuidando o tempo todo, estruturando uma família para poder realmente aí os nossos filhos crescer com sabedoria, sabendo lidar no dia a dia, porque cada dia é um dia diferente e a gente tem que estar aí sabendo lidar. Nós estamos aqui conversando com a Adriele Eloá, terapeuta sistêmica e consteladora familiar. Então, para você que tem aí vontade de começar realmente aí 2025, a doença como caminho para a cura, que é a doença que começa dentro de casa. Não tenho dúvida que a gente trabalhando dentro de casa vai fluir cada vez mais. É isso mesmo, né? Exatamente, perfeito. Porque a doença ela passa por 3 estágios. O primeiro estágio é o estágio energético. Você não sabe o que está acontecendo. Você não tem indícios do que está acontecendo. Por quê? Porque está lá no estágio ainda emocional. Então, se você consegue olhar para o seu filho, para auxiliá-lo neste momento da infância dele, ele vai aprender com o tempo a ele mesmo se gerenciar. Essa parte energética, eu vou trazer um exemplo. Porque algumas pessoas tomam um susto e ficam aqueles segundos sem respirar. Uhum. Essa respiração é o fluxo energético do corpo. O corpo precisa disso. Sim. Então, você não sente que está acontecendo alguma coisa. Depois você vai para o segundo estágio, que é o funcional. Você sente aquelas dores, mas você não encontra problema nenhum quando vai ao médico. Até chegar na parte orgânica, onde já explodiu uma doença. Então, é importante você manter sempre o seu lar saudável, começando por você, gerenciando as suas próprias emoções, olhando para as suas dores infantis, para que você possa olhar para o seu filho também. Bacana, que conversa maravilhosa. A gente vai voltar aí nesse assunto aí numa próxima oportunidade. Desde já nós agradecemos a tua participação mais uma vez aqui, Adriele, é sempre muito proveitosa e a gente tenta melhorar com tudo. Exatamente. Perfeito jamais seremos, mas buscar ser melhor um pouquinho cada dia é o melhor caminho a se fazer. Continue com a gente volta já já.